A aula de hoje, ela vai servir como base para a resolução de alguns exercícios de vocês. Ao longo desse conteúdo, vocês podem realizar os exercícios que estão na lista, disponibilizada já no Google Classroom, mas eu selecionei 3 para a gente resolver por aqui. Vocês podem, à medida que o vídeo avança, pausar e tentar resolver junto, ok? Então, vamos ao primeiro exercício, que na verdade ele serve mais como base para a gente rever alguns detalhes importantes a respeito de estrutura atômica. Então, nesse caso, fala dos isótopos radioativos de iodo, que são utilizados no diagnóstico e tratamento de problemas de tireoide. No caso, o isótopo que a gente vai falar é o 131, lembrando que o 131 é o número de massa, então é o valor de A, e se vocês forem lembrar do que a gente estudou no primeiro ano, é equivalente ao número de prótons mais o número de nêutrons. E a espécie que a gente está falando é iodeto com carga menos 1. Então, isso é um detalhe importante aqui para a resolução do problema. A pergunta, ela pede o número de prótons, de nêutrons e de elétrons desse isótopo. Então, queremos P, N e E. Então, o número de prótons a gente pode encontrar através do número atômico. O número atômico na representação aqui é esse 53. E é ele que identifica o elemento atômico iodo. Portanto, o número de prótons é igual a 53. O número de nêutrons, ele vai ser obtido através dessa equação aqui. Eu posso isolar o número de nêutrons e eu vou ter que N é igual a menos P. Portanto, vai ser 131, que é o valor de A, menos o número de prótons, que é 53. Isso resulta num total de 78 nêutrons. E por fim, os elétrons, quando a gente tem espécies neutras, temos que o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Mas nesse caso a gente tem uma espécie negativa. Uma espécie negativa significa que ganhou elétrons. Portanto, como tem apenas uma carga negativa, ele ganha um elétron em relação ao número de prótons e, portanto, 54 elétrons. Um próximo exercício, a gente vai tratar do decaimento do elemento tório. Então, vocês podem dar uma lida com calma, pausem o vídeo e leiam o enunciado atentamente. A respeito do elemento tório, ele diz que ele emite uma partícula do tipo alfa e que se transforma em outro elemento. Lembrando que quando ele sofre um decaimento, emite uma partícula, essa partícula é produto dessa reação nuclear que está acontecendo. Então, como reagente, temos o elemento tório. Ali já tem a representação dele, número de massa 232, e aqui embaixo 90, que é o número atômico. Ele vai sofrer um decaimento e liberar uma partícula alfa, com número de massa 4, número atômico 2, composta por 2 prótons mais 2 nêutrons. E além disso, ele vai formar um elemento X, com número de massa A e número atômico Z. A partir disso, a gente pode determinar quanto vale Z e quanto vale A nesse produto da reação. Então, quando o tório emite uma partícula alfa, desses 90 prótons que ele tinha no núcleo, ele acaba perdendo 2 prótons. Então, o valor de Z vai ser o Z do tório menos os 2 prótons que ele perdeu. Portanto, Z é igual a 90 menos 2, resultando em um elemento com
Z igual a 88. Já A, tem que pensar que o tório tem 232 partículas no núcleo e ele vai perder 4, 2 prótons mais 2 nêutrons. Portanto, o A de X vai ser o A do tório menos 4 elétrons. Então, o A vai ser igual a 232 menos 4. Isso fecha um total de 228 partículas no núcleo. Mas e agora? Qual o elemento que a gente está falando quando temos esse elemento com um número atômico 88? Nesse caso, a gente pode analisar a tabela periódica e a gente observa que temos aqui o número atômico 88 quando a gente está trabalhando com o elemento rádio. Então, portanto, como é o número atômico que define o elemento químico, a gente sabe que o elemento X será o rádio com o número atômico 88 e o número de massa 228. Agora, mais um exercício, já aumentando um pouco a complexidade. A gente tem ali sucessivos decaimentos do urânio. Então, como reagente, temos o urânio 238. O número atômico do urânio, pegando na tabela periódica, é 92. Esse urânio vai sofrer decaimentos alfa e decaimentos do tipo beta. E além disso, vai formar o elemento Pb com número de massa 206. O chumbo ele tem número atômico 82. Nesse caso, a gente não sabe qual é a quantidade de partículas alfa e beta eliminadas. Então, vamos colocar aqui que seja X partículas alfa sendo emitida e Y partículas do tipo beta. Quando a gente vai fazer essa resolução, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer através de equações matemáticas, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, ou a gente pode fazer através de dedução com base nas partículas emitidas. Quando a gente vai fazer através dessa dedução, é sempre importante a gente iniciar pelas partículas alfa emitidas, isso analisando a variação no número de massas. Então, a gente vai olhar primeiro o número de massa. Observem aqui, se a gente fosse começar avaliando o Z, ele varia tanto na emissão alfa quanto na emissão beta, então a gente teria duas incógnitas. Quando a gente analisa a variação no número de massa, de 238 para 206, essa variação só acontece por causa da emissão alfa, que é só ela que leva a alterações na quantidade total de partículas do núcleo. Então, com base nesse decaimento, a gente já consegue saber o total de partículas alfa emitida. Então, nesse caso, eu tenho um número atômico variando de 238 para 206. Isso dá uma variação em A de 32 unidades. Unidades de partículas nucleares. No caso, se cada partícula alfa emite 4 partículas nucleares, qual é o total de partículas alfa que precisa ser emitidas para ter essa variação de A? Então, são 32 unidades nucleares, ok? E cada partícula alfa emite 4. Portanto, eu preciso de 8 vezes esse valor, 8 vezes 4,
para ter essa variação de 32. Então, o total de partículas alfa será 8. Ok, então eu já sei a quantidade de partículas alfa e eu sei qual que é a variação que essa quantidade de partículas alfa causa em Z. Se eu tenho 8 partículas alfa e cada uma delas elimina 2 prótons do núcleo, eu sei que isso aqui vai levar a uma alteração de 8 vezes 2 prótons no núcleo, então um total de 16 prótons. Então, se eu tinha 92, perdi 16, qual é o total de prótons que eu ficaria nessa situação com a emissão dessas 8 partículas alfa? 92 menos 16 ficaria um quantitativo de 76 unidades. Mas observa, o produto final não tem 76, tem 82. Então, daqui para cá, houve um aumento total de 6 unidades em Z. Esse aumento, ele é relativo à emissão de partículas beta. Ok? Quantas partículas beta precisam ser emitidas para levar ao aumento de 6 unidades em Z? Cada partícula beta leva ao aumento de 1 unidade, portanto, eu preciso de 6 partículas beta. Ok? Então, aquela foi uma forma de resolução, e a outra, como eu comentei com vocês, é a partir de equação matemática, que eu acho que é um pouco mais certeira e tem menos chance aí de ter confusão na hora de chegar no resultado. Então, reescrevendo a equação, a gente vai ter ali, ó, 238 com 92. Vamos ter emissões do tipo alfa, 4 e 2, mais emissões do tipo beta, número de massa 0, número atômico menos 1, mais a formação de um átomo de chumbo, com número de massa 206, número atômico 82. Então, lembrando que a gente tem, nesse caso, X partículas alfa sendo emitidas e Y partículas beta. Então, se a gente fosse escrever uma equação matemática para isso, a gente tem que lembrar que o valor de A nos reagentes tem que ser igual ao valor de A nos produtos. Então, vamos começar por A e depois a gente prossegue com os cálculos de Z. Então, iniciando, a gente tem que considerar que são 238 partículas no núcleo nos reagentes e, portanto, a soma das partículas do núcleo dos produtos tem que ser igual a esse valor. Aí a gente tem que temos a partícula alfa, que emite 4 partículas nucleares, e a gente tem X dessas partículas, então é X vezes a quantidade de partículas emitida pela partícula alfa, mais a quantidade de partículas beta, que é Y, vezes a quantidade de partículas nucleares emitidas por cada partícula beta, que nesse caso é 0, mais as 206 partículas nucleares existentes no chumbo, ok? Então, considerando isso, a gente já sabe que não tem contribuição em A das partículas beta, porque multiplicando por 0 fica 0,
E aí a gente tem que 4x, reescrevendo essa parte aqui, vai ser igual a 238 menos 206. 206 está somando desse lado, ele passa diminuindo do lado contrário ali de x. Isso fecha um total de 32 partículas no núcleo. E aí a gente tem que x vai ser igual a 32 dividido por 4, fechando aquelas 8 partículas alfa que a gente já tinha chego anteriormente. Agora, quando a gente parte para Z, vamos olhar o número atômico de cada espécie existente. Então, nos reagentes, a gente tem um total de 92 prótons, ok? Então, isso aqui vai ter que ser igual à quantidade de prótons emitido pelas partículas, junto com as partículas alfa. Então, nesse caso, a gente tem x vezes a quantidade de prótons de cada partícula alfa, que é igual a 2, então, vezes 2, mais a quantidade de partículas beta, que é y, vezes a quantidade de partículas do tipo próton que são relacionadas com essa partícula. Então, no caso, é o valor ali de menos 1, ok? Mais ainda a quantidade de prótons relativo ao chumbo. Então, isso fecha ali um total de 82. Então, reescrevendo isso aqui, a gente tem que x pode ser substituído por 8, que a gente já chegou anteriormente, e essa multiplicação fecha 16. Então, e também que y vezes menos 1 é equivalente a menos y. A gente pode dizer que menos y é igual. A gente já pode colocar ali o 92. Esse valor aqui que estava somando passa diminuindo para o outro lado, então menos 16, que é 8 vezes 2, menos o 82, que também estava somando aqui, passa diminuindo para o outro lado. Fazendo os cálculos, a gente chega num valor de menos 6 aqui. A gente pode multiplicar ambos os lados por menos 1, então o que era menos y vira mais y, o que era menos 6 vira mais 6. Então, o valor de y é igual a 6. E aí a gente pode tirar uma reação global daqui desses decaimentos sucessivos do urânio até o chumbo. Então, a gente tem urânio com um número de massa 238, sofrendo sucessivos decaimentos a partir da emissão de 8 partículas do tipo alfa, mais 6 partículas do tipo beta, formando o elemento químico chumbo de número de massa 206. Então, essa aqui é a equação que representa esses decaimentos totais. E a respeito dos exercícios, era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e agora vocês podem complementar resolvendo os exercícios da lista e a gente tira as dúvidas no atendimento.